Uma boa noite, já passou de 6 horas da noite. Boa noite a todos. A gente está, inclusive a gente está atrasado nessa reunião, porque esse conselho foi registrado, demorou, porque a gente precisou de uma gratuidade, porque o conselho nunca tem um fundo de caixa para, quando está se compondo, para poder pagar as custas de cartório. Então foi registrado no meio do ano passado, a gente deixou passar bastante, poderia ter agilizado mais tempo, a gente reconhece isso, mas a gente quer ver se a gente tira o tempo perdido. Então, o que acontece? A gente precisa agora, em primeiro lugar, criar um regimento interno, porque foi feito um levantamento, logo assim foi registrado, o João Everton pediu ao Ministério da Cultura e foi feito um levantamento da situação da Prefeitura de Valença, do município de Valença no Sistema Nacional de Cultura. Então viu que o Fundo de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura já existia, ele só nunca tinha sido efetivado. Então o que acontece? Aí o Marcelo Veloso, na época que era superintendente do Ministério da Cultura, pediu que fosse feita a criação de uma comissão, como a lei já diz. Então a gente tem que criar esse regimento interno e ver a paridade que a lei obriga para poder fazer a comissão que vai gerir o Fundo Municipal de Cultura. Inclusive, no último encontro Folia de Reis, o Fábio Lima, que é o superintendente do Ministério da Cultura agora, falou que ele pegou o cargo agora, mas que ele já conhece o trabalho da cultura do município, ele sabe que a gente tem capoeira, ele sabe que a gente tem jogo, sabe que a gente tem artes plásticas, sabe que a gente tem teatro, e que não está sendo subvencionado pelo Ministério da Cultura como poderia. Então, ele falou que ele está há pouco lá na superintendência, mas que assim que o Fundo Municipal de Cultura estiver ativo, com a conta aberta, que é para falar com ele, que ele vai fazer o que puder. E logo em seguida, o João deu até uma notícia muito boa, porque o João falou que conheceu boa parte da Bahia através do Juca Ferreira, que hoje voltou a ser o ministro da Cultura. Antes foi o Gilberto Gil, depois esse Juca Ferreira, até que eu tive na Conferência Nacional de Cultura em Brasília com ele, e ele falou que queria vir a Valença para ver a Folia de Reis, para ele ver uma representação através de uma videoconferência nessa segunda Conferência Nacional de Cultura. E agora, por causa do fundo, eu quero dizer casualidade, por força do destino, ele é ministro da Cultura de novo. Então o João Everton falou que tem uma grande possibilidade de ele vir aqui, quando a gente está querendo fazer um encontro cultural na cidade. E se a gente já pudesse usar o Fundo Municipal de Cultura, acho que ia ser um ganho muito grande, se a gente conseguir fazer isso. Tanto que a gente queria ver se a gente poderia marcar uma próxima reunião para a gente já estar com esse regimento interno, porque tem que ser assinado pelo Conselho. Só que a gente tem que ver nessa lei, até pediu o Luiz, que é o assessor Felipe, para dar uma olhadinha na lei para nós. Se a gente for pedir, a gente vai ter que assinar um requerimento lá na Câmara e vai demorar um pouco para vir. Eu até tinha essa lei na mão, mas acontece que o subsecretário, o David, pediu ao jurídico algumas informações a respeito do CMF, como que ele poderia ser usado, a partir do momento que o fundo for colocado em efetividade. Então, e ele grampeou essa lei no processo que ele caminhou para lá. E até então a gente não recebeu. E isso foi entregue agora, mesmo não foi encaminhado antes. Não pode dizer que foi colocado lá atrás, e até então não foi respondido. Isso foi agora no começo, quando a gente começou a mexer, após a virada do ano. Então a gente quer ver se a gente deixa já marcado uma próxima reunião, para que a gente possa apresentar um regimento interno, ser discutido aqui, aprovado pela plenária do Conselho, e aí então ver qual é a paridade que a lei obriga para ser criada essa comissão que vai gerir. Eu sei porque aqui nesse registro aqui do Conselho fala que tem que ser que a lei determina, tem que ter, de acordo com o artigo 1º, ele diz que o regimento interno tem que funcionar junto com o regimento interno que você fez. No fundo
fundo, tem que ser em paridade, tem que ver quem são os membros do poder público e quem são os membros da sociedade civil organizada que vai gerir esse fundo. Só complementando o que o Chico está falando, o fundo, na verdade, ele é gerido pelo próprio Conselho de Cultura, que o Conselho deixa de ser fiscalizador, e esse recurso que foi repassado ao fundo será administrado pelo Conselho. Né? Agora, eu acho que a gente tem que ter um bocado de pressa para agilizar o fundo, botar isso em funcionamento por vários motivos. A gente está com o início do governo federal e estadual. Mudanças sendo anunciadas a toda hora. E quando se trata de corte de gasto, o primeiro que vai ser afetado é a parte cultural. Isso sempre foi, porque nunca ninguém dá a importância que a cultura deve ter como moeda de troca no terceiro milênio. Não como negócio, mas sempre ver como uma coisa à parte vai ficar para lá. Então, em âmbito federal, a gente está com a lei do Rouanet vai ser transformada, ela vai ser modificada. A lei estadual deve ser modificada para pior, porque é pior, porque dentro dos gastos o Pezão está anunciando corte na lei na renúncia do ICMS, de sair de 45 milhões ou dar 30 milhões como era antigamente. Então, a gente teve reunião de secretários de municípios da região, do Médio Paraíba, tanto da parte do turismo quanto da parte da cultura, que a maioria das secretarias está atrelada uma na outra, são as duas pastas, né? Para tentar forçar, montar uma pressão para fazer com que esse CMS, que já não é sendo do tamanho que está, não chega aos interiores, para ver se a gente consegue dar uma pressão para que seja repassado uma parte desse apoio maior para os municípios, porque ele, na verdade, tem se dedicado praticamente à capital do Rio. Com a política de turismo, toda a parte das ações tem voltado para a capital e o interior não vê nada. Então, a gente, sem o fundo funcionando, vai ficar meio complicado, porque o que vai sobrar da parte de lei, tanto da federal quanto da municipal, é apenas o recurso que pode ser repassado aos fundos municipais ou estaduais de cultura. Ou o federal, que ele inclusive vai ser modificado. O federal, antigamente, chegava no final do exercício, terminou este ano, todo recurso que tivesse no fundo iria ser devolvido, era devolvido. Agora, na nova lei, ele vai ser acumulado. Entendeu? O que sobrar de um ano vai somar para o outro ano. Então, aí há a possibilidade de repasses maiores. E esse fundo vai facilitar principalmente a questão da cultura popular. Por quê? Na verdade, o Brasil deixou, com a entrada do PT, de ter verba para a cultura. O que ele fez? Botou tudo em cima do ICMS, tanto o federal e a partir daí os governos estaduais. O que aconteceu? A gente concorre da mesma forma de patrocínio com o esporte. Então, lógico que uma Petrobras não vai deixar de patrocinar Corinthians, Flamengo ou outro espetáculo de maior visibilidade para patrocinar a Folia de Reis, por exemplo, ou a capoeira, ou outra coisa que para eles tem menos importância, mas que na realidade, para a visão do turismo, é muito mais importante que a gente trabalhe toda a cultura de base, toda a parte da cultura popular, porque essa é a nossa diferença cultural. Então, daí a necessidade do fundo e do funcionamento pleno do Conselho e do Fundo de Cultura, porque aí a gente pode pleitear esses recursos, principalmente para essas atividades que são mais importantes. E volto a pedir uma coisa que eu venho pedindo sempre. Procurem, quem não estiver regularizado, quem estiver no programa, procure a gente para ver como é que a gente pode resolver isso, como é que a gente pode colocar em edital. Os editais estão acontecendo, estão no início do ano, já teve o da UE fechou ano passado, mas tem outros que vão vir. Então, se tiver legalizado, se não tiver, a gente vai auxiliar nisso. Se não tiver, a gente está ajudando como está fazendo a parte das bandas, para tentar enquadrar essas pessoas dentro dos editais. Porque tem muita gente que reclama por aí, não tem um apoio, eu vejo mais isso na internet, mas nunca
nunca, absolutamente nunca, foi a Secretaria com um projeto apresentar ou pedir que fosse enquadrado dentro do edital. Então é muito fácil falar mal. Agora eu quero ver trabalhar, entendeu? Trabalhar certo. Porque se for lá, e a gente nunca negou a ninguém o apoio que a gente pode dar. E esse apoio de regularização, enquadramento, tanto em SICONV, como está a Associação de Funetrieiros, como está a Associação de Bandas, tudo está aí escrito no SICONV, que são possibilidades de você ter emenda parlamentar de recurso bom para ser feito pelo governo federal ou pelo estadual também. Então, se não tiver legalizado, fica difícil. Com o corte de recursos fica mais difícil ainda. Então, se no começo do ano a gente se juntar, tiver dúvida, for lá procurar a secretaria, a gente legalizar, enquadrar dentro de editais, fica muito mais fácil. E se conseguir regularizar o fundo, mais fácil ainda de pleitear os recursos que é um fundo de recursos que está sendo gerido aqui. Pois é, e a facilidade de vir. Quem vai gerir isso está bem claro, tanto na lei quanto no próprio, na própria lei de fundação do Conselho, é o Conselho que vai determinar para onde isso vai ser levado, para onde isso vai ser aplicado. Entendeu? A função do Conselho é essa, é ser fiscalizador e indicar qual setor que ele quer que seja aplicado em determinados recursos desde o momento que tem. Então a gente deixou de receber ano passado e se não correr este ano, a gente vai deixar de receber recursos por conta do fundo.